Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre o livro Atlas do Impossível, do Edmar Monteiro Filho. Bem, Atlas do Impossível é um livro de contos e são contos bem interessantes, assim, bem diferentes, porque eles têm a linguagem um pouco confusa. A linha narrativa da parte do início do livro, dos contos do início, eles parecem ir a lugar algum. E isso, né, tira a gente ali da zona de conforto, a gente fica tentando entender o que está se passando. O primeiro conto, ele é bem curto, o próximo já é um pouco mais longo e a gente vai tentando se achar ali no meio disso. São contos primordialmente realistas, do realismo, apesar de haver em alguns deles uma pegada do mágico, de realismo mágico. O Edmar é um autor brasileiro. Então, assim, existem nos contos uma mudança interna mesmo, bastante abrupta no sentido dos conteúdos deles, dos assuntos sobre os quais eles vão tratar. Tudo isso contribui para que esse livro seja bem diferente do que a gente está acostumado. Ele realmente propõe que você se localize ou se fique em um outro lugar, sabe assim? Se movimente para um lugar diferente. Eu fui percebendo, então, enquanto eu lia, que vira e mexe, o narrador dos contos, os narradores suspendiam a linha narrativa para refletir. Para refletir sobre ela, sobre o tema que a norteava. Ou seja, eu pude notar que existem, né, nos contos certa essência ensaística que me fez pensar que talvez a pegada do autor, do Edmar Monteiro Filho, seja mais adequada à não ficção. Também por conta da linguagem, que acaba ficando um pouco confusa para a ficção, eu acho que ela se encaixaria melhor no ensaio ou em algum tipo de texto não ficcional. Ou ao menos a ficção que equilibre as duas coisas de modo mais homogêneo, até onde isso é possível. Ou seja, a ficção ensaística. Já falei um pouco em outros vídeos de livros que eu senti também que tinham essa pegada. Na verdade, eu acho que esse é um tipo é uma tendência que eu tenho visto bastante na literatura contemporânea, de questionar como se faz um ensaio à la Adorno, que eu já falei também isso aqui, mas o Adorno dizia que o ensaio é um tipo de texto não ficcional em que o autor se propõe a questionar alguma coisa sem necessidade de respondê-la, o que importa é desenvolver essa questão. E foi o que eu senti aqui. Bom, então eu pensei nisso nos primeiros contos, né? Logo nos primeiros contos eu já tive essa sensação e eu continuei a leitura com esse pensamento na cabeça. Que talvez o Edmar seria, a escrita do Edmar seria mais, caberia melhor para o terreno da não ficção ou para a literatura que misturasse as duas coisas. Até que pouco a pouco eu notei que o autor foi de fato encontrando esse equilíbrio entre a escrita mais objetiva, lexicalmente muito rica, assim, ele tem um léxico bastante extenso que ele vai utilizando nos contos. Então, um equilíbrio que houvesse um equilíbrio, foi havendo um equilíbrio maior entre essa escrita mais objetiva, lexicalmente muito rica, entre os questionamentos que vão inquietando os narradores, como inquietariam um ensaísta, e entre o caráter ficcional mais abstrato, que seria característico do conto enquanto gênero. Ou seja, não sei se passou pela cabeça do Edmar isso de sentir também que a escrita dele pedia um pouco mais dessa mistura entre a ficção e a não ficção, mas isso vai acontecendo aqui gradativamente. E esse achado do equilíbrio, para mim, se confirma no conto que se chama Mãos Desenhando, que para mim é não apenas o melhor conto desse livro, como um dos melhores contos que eu li nos últimos tempos, assim. É um conto perfeito. Ele conta a história desse narrador que conhece o Jorge Luis Borges, o autor argentino Jorge Luis Borges, e ele vai
trabalhar com Borges, porque o Borges é um autor que ficou cego mais pro fim da vida. E então esse personagem narrador, ou seja, a gente tem aí a presença da não ficção, certo? E esse narrador, ele vai trabalhar com Borges como datilografando os textos dele. O Borges vai ditar, e isso acontecia de fato, né? Ele tinha uma moça que trabalhava com ele, se eu não me engano, ou era a esposa dele, alguma coisa assim. Eu não sou a maior conhecedora do universo borgiano, mas de todo modo, esse narrador então vai trabalhar por um tempo com Borges, datilografando os textos dele. E é uma experiência fantástica, porque o momento em que ele vai começar a trabalhar com Borges é no momento em que o Borges começa a escrever aquele conto que eu acho que está em ficções, mas que é um conto muito conhecido, que a gente que faz letras vai acabar deparando com ele por conta da estratégia narrativa do Borges, que é o conto Pierre Menard, autor do Quixote. Porque é interessante que vai haver nesse conto, assim, do Borges mesmo, tem uma intertextualidade, uma metaficção muito interessante, porque o Pierre Menard, ele vai pegar o Don Quixote do Cervantes e vai escrever igual tá. Tipo, ele não vai mudar nada, ele vai reescrever o Don Quixote do jeito que o Cervantes escreveu. Só que o fato de ser uma outra pessoa que escreve aquilo que o Cervantes escreveu com todas as letras, muda completamente o texto, por conta da perspectiva do leitor. Eu vou ler um trechinho aqui que diz o seguinte: um livro, esse Pierre Menard, o livro escrito pelo Pierre Menard, que seria o Don Quixote, assim como foi o Quixote do Cervantes, é um livro que pode ser e ao mesmo tempo não ser idêntico ao outro, bastando o olhar de um único leitor capaz de diferenciá-los. Então o que vai acontecer esse Pierre Menard, que é o personagem do Jorge Luis Borges, vai reescrever o Don Quixote do mesmo jeito que o Cervantes fez, com as mesmas palavras, exatamente igual, e isso vai ressignificar completamente o texto. E o personagem do conto do Edmar vai reescrever o conto que o Borges escreveu a respeito do Pierre Menard, que reescreve Cervantes. Deu pra entender? E, cara, que fantástico, assim, a estrutura narrativa desse conto é absolutamente envolvente, é o tipo de conto que coloca o leitor ali como num papel principal, fundamental, e foi um dos melhores contos que eu li nos últimos tempos, assim, é incrível, porque ele também vai propor esse questionamento de escrever o mesmo conto com as mesmas palavras, exatamente igualzinho ao que o Borges fez, muda completamente simplesmente porque o autor é outro. Cara, é fantástico. E aí tem essa mistura perfeita entre a ficção e a não ficção, que é o que eu tava sentindo ali, que incomodou um pouco, essa falta de equilíbrio entre essas coisas estava incomodando um pouco no início. Pro final do livro, assim, ele achou o equilíbrio, a harmonia perfeita. Os outros contos mais pro final também são maravilhosos. Tem contos que... E engraçado é que, assim como esse conto sobre o Borges, ele tem uma ideia assim de movimentação cíclica e inesperada, a gente como leitor não percebe que esse ciclo está se formando até que a gente chega ao final dele, né, que é o reinício, e é um movimento assim impecável. Então, assim como nesse conto existe essa movimentação cíclica, que essa movimentação ela é uma constante que vai aparecer em outros contos desse livro, e não por acaso naqueles que pra mim foram os melhores. Então eu acho que a exploração que o Edmar Monteiro faz dessa ideia de ciclo, de colocar um leitor num labirinto sem saída, funciona muito bem. Ele sabe muito bem manejar isso e fez com que os contos em que ele utiliza esse mecanismo fossem os melhores, pelo menos na minha humilde opinião. Bom, outra coisa que vai unir bastante esses contos são as figuras do autor, do artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher. Eu não sei se todas as figuras que tem aqui no livro são desse artista, eu precisava conferir, na verdade, antes de gravar o vídeo, peço desculpas. Mas, de todo modo, é uma constante, essas figuras elas vão dialogar de um modo nada explícito com os contos, sabe? Cabe a nós também enxergar essa relação entre eles, entre a figura e a narrativa.
E ao final, no último conto, esse artista gráfico holandês, ele vai ser um dos personagens, não um dos personagens, mas ele vai nortear a narrativa, sabe? Eu achei isso muito bacana. Eu gosto quando os autores, eles estabelecem, voluntária ou involuntariamente, temas que são meio que obsessões deles, sabe? Porque às vezes a gente não escolhe as nossas obsessões, né? Tô tentando achar aqui uma das imagens que é a mais conhecida do Escher. Não tô encontrando, ai meu Deus. Mas enfim, eu acho bacana aqui. Essa aqui é uma das mais conhecidas. E eu acho bacana quando o autor, ele encontra essa espécie de obsessão e vai desenvolvê-la, sabe? Explorá-la, investigá-la, porque normalmente os resultados são muito bons, e foi o que aconteceu aqui. Bom, então, como eu falei, esse livro, ele é um livro que tira o leitor totalmente da zona de conforto, e eu gosto desse tipo de leitura. E como diz a orelha do livro, eu vou ler aqui pra vocês a orelha, porque eu achei, não a orelha inteira, né, um trecho, mas na orelha tá escrito que esse livro, ele é uma aventura literária que ao cabo revela muito do que pode um escritor quando faz uso dos instrumentos particulares e peculiares que compõem sua oficina operacional repleta de recursos. Foram criados sob a égide de artistas que apuseram ao real uma reinterpretação subversiva pela própria natureza, derivando para uma supra-realidade que atiça a compreensão e alarga por ampliar a perplexidade a cada aproximação. E assim vai. E eu acho que essa orelha assim, foi muito assim, certeira na hora de descrever esse livro, porque realmente eu acredito que esse livro é fruto de uma aventura literária do Edmar, e é dessa aventura que o leitor vai participar, né? Dessa supra-realidade criada por ele, e que questiona o nosso sentido de real. É um livro que manifesta um pouco do caótico, assim como é normal, né? Pra gente arrumar uma coisa, a gente precisa primeiro bagunçar. E como ele vai propor uma nova... Ai, qual que é a palavra, gente? Não uma nova composição, uma nova... Bom, uma nova realidade, ele tem que bagunçar um pouco o conceito que a gente já conhece pronto daquilo que é real, né? E bom, esse caótico me fez me fez desejar conhecer alguma produção ensaística do Edmar, de não ficção do autor, e o autor ele está concluindo o doutorado sobre o Graciliano Ramos lá na Unicamp, então ele sabe como escrever não ficção, certo? Eu fiquei curiosa para conhecer um pouco dessa pegada mais de ensaio dele. E, bom, indubitavelmente ele tem muito potencial, muitos recursos para produzir, e esse não é o primeiro livro dele. Na verdade, é o seu 5º livro de contos e ele já ganhou vários prêmios, então eu não sei se todos os outros livros dele têm essa pegada de tentar se encontrar, ou se a aventura literária foi só nesse daqui. Só sei que, por mais que esse livro tenha me incomodado em alguns pontos, por outro lado ele foi maravilhoso e me deu vontade de ler outras coisas do autor. Então, se o livro deu vontade de ler outras coisas do autor, é porque é um livro, no mínimo, interessante. E essa foi a dica de hoje, né? Esse vídeo, na verdade, é um publi editorial. Vocês sabem que eu tenho parceria com a editora Penalux, que publicou esse livro. Mais uma edição linda e mais um achado da Penalux em literatura brasileira. E vou deixar o link aí embaixo, caso você tenha interesse em comprar o livro. Você pode comprar direto da editora. E é isso, comenta aí embaixo caso você já tenha lido alguma coisa do Edmar ou esse livro aqui. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!